Podemos ir? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou anunciando um curso que eu vou dar proximamente, que se chama Formação da Personalidade. Será quando vocês têm? Lembra a data? 18 a 23 de maio. Porém, na aula de hoje eu gostaria de anunciar alguns temas que serão explorados com mais profundidade durante esse curso. Não são exatamente os mesmos temas, mas são coisas que têm a ver. O primeiro deles é a relação que me parece fundamental entre cultura e personalidade. Se você estudar um pouco a história da cultura das nações europeias, e digo as nações europeias porque são as que eu conheço melhor, você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos. Quer dizer, a morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. Você não vai encontrar uma única grande cultura que tenha sido feita com experiências superficiais ou imitativas. Ao contrário, quer dizer, é justamente essa originalidade, ou originariedade, tá certo? Ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante, você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, tá certo? Provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Nós temos, é claro que nós temos algumas obras, pelo menos até os anos 50, elas apareciam com uma certa regularidade, onde você via em versão imaginativa algumas experiências fundamentais do povo brasileiro. Existe um romance que eu gosto muito, do Zé Lins do Rego, que se chama Cangaceiros, no qual existe uma guerra entre uns coronéis do sertão e um grupo de cangaceiros, e os pobrezinhos, os camponeses que estão no meio, não estão entendendo absolutamente nada, levam pancada sem saber de onde vem, e vivem numa espécie de estado de terror perpétuo. E tem um casalzinho novo, que é um deles, que são os personagens principais. Eles acabam se salvando porque aparece ali um cantador de feira, que é um velho cego, tá certo? E o velho cego, ele vai de cidade em cidade, ele pergunta a vida das pessoas e ele faz músicas, então, contando a vida dos personagens. Então ele tem na cabeça toda a história da região. Ele sabe tudo o que está se passando. Né? E, portanto, o velho sabe para onde levá-los, para onde eles tenham segurança. Então termina no fim, aquele casalzinho se salva porque o velho os conduz a um lugar onde eles não correm mais risco. Então esse aí o que é? Esse é a epopeia da memória no princípio da civilização. Quer dizer, é a capacidade de você armazenar a experiência e você condensá-la, vamos dizer, em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente a este cego uma compreensão maior da situação do que aquela que tem, né, as vítimas da situação. E esta é a função básica da cultura, quer dizer, é o indivíduo que sabe o que se passa, que sabe o que é a experiência humana real e que, de algum modo, a condensa. Como ele a condensa? A primeira condensação possível é, evidentemente, em símbolos artísticos. Quando você presencia uma situação qualquer, um fenômeno, um fato qualquer, que você não chega a entender intelectualmente, o que você faz? Você conta esse fato. Você não precisa entender para contar, basta você registrá-lo e ser capaz de sintetizá-lo em imagens. Então você chega em casa e olha, eu vi isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Sem esta primeira síntese imaginativa, não há nenhum trabalho intelectual possível.
O que significa que num país onde você não tem uma vasta literatura, as ciências sociais, as ciências políticas, as ciências humanas, é tudo palhaçada. Né? Por quê? Vão simplesmente usar conceitos científicos já prontos, estereotipados, de um lado, e a realidade bruta dos fatos do outro. Eles não têm aquela síntese intermediária, então não conseguem pensar simplesmente. Então o que você vai ver são só estereótipos onde não há um discernimento efetivo das situações. Ora, todos nós sabemos, e eu já tenho assinalado muitas vezes em artigos, em aulas, etc., que a literatura brasileira desapareceu. Agora nós vemos alguns sinais, sobretudo na poesia. Eu vou contar para vocês, eu não li ainda um único romance que preste. O pessoal vive me mandando romance, eu nem vou citar o nome, não tem nenhum que preste. Por quê? Os indivíduos não são capazes, não têm linguagem suficiente para registrar a sua experiência real, nem mesmo no seu aspecto mais superficial, que seria puramente sociológico. Quanto mais experiências mais profundas. Então o que que faz? Começa a conceber grandes ficções intergalácticas, personagens extraplanetários, ficção científica, etc, etc. Isso é um sinal de impotência. Então, você vê que a ficção científica ela só funciona quando ela é produzida primeiro por pessoas para as quais a ciência é uma experiência cotidiana. Os grandes escritores de ficção científica, todos eles são pessoas próximas de uma profissão científica, então é aquilo que fala a imaginação deles. Então é como dizer, uma ficção científica sem cultura científica é um negócio totalmente artificial, porque o indivíduo está falando de experiências que ele não teve nem poderia ter. Se ele não teve as experiências, de onde que ele tirou o material? Só pode ser cópia. E cópia mal feita, feita com coxa de retalho, que ele tirou um pouco de um filme, um pouco de um programa de TV, um pouco de um livro, etc, etc, e compôs aquela porcaria. Então é tudo de segunda mão. Ora, a experiência poética propriamente dita, ela é mais elementar e ela não depende de uma experiência tão abrangente, depende apenas de uma experiência interior profunda. Então ela não implica nenhuma compreensão, vamos dizer, mais abrangente da sociedade, da cultura, etc, etc. O indivíduo vai na sua experiência interior, trabalha a linguagem daquilo e exprime. É por isso que a gente vê este ainda modesto revigoramento da literatura aparecer sob a forma da poesia e não das obras de ficção. Nas obras de ficção, a única coisa notável que eu tenho lido, mas que eu já li há muitos anos atrás, são os contos do Yuri Vieira, que são contos humorísticos, absolutamente meio humorísticos, meio fantásticos, mas sempre centrados na experiência real brasileira, tá certo? Então, vamos dizer, o Yuri ele não é nem um homem da grande fase da literatura brasileira e nem uma estreia promissora. Ele é um intermediário, ele é alguém que, de certo modo, ele é um sobrevivente. Ele conseguiu continuar escrevendo coisas muito interessantes no extremo da decadência em torno, ele ainda continuava no canto dele produzindo as coisinhas. Talvez haja outros escritores assim que também tenham sobrevivido, tá certo? Mas nós não os conhecemos, eles não têm. Aliás, o Yuri, eu nem sei se ele tem algum livro publicado. Eu conheço os contos dele porque ele me enviava, tá certo? E eu sempre tenho um conto absolutamente maravilhoso que eu acho o Homem do Minhocão, que é um guerrilheiro que se esconde embaixo do minhocão durante 30 anos, pensando que ainda está sendo perseguido pela ditadura, o negócio já acabou há muito tempo. Se vocês querem saber, isso realmente aconteceu. Não nesses termos e não nos termos cômicos. Mas tem um conhecido meu que ficou escondido muito tempo depois de ter acabado a ditadura. Não foi no minhocão, mas aconteceu isso realmente. Né? E não era um caso para rir, absolutamente. Então, As Bacantes da Boca do Lixo é outro conto maravilhoso. Tem muita coisa boa. Mas é um caso isolado e completamente atípico. De modo geral, a literatura de ficção acabou. E os romances que tem me enviado são muito presunçosos e bobos, no fim das contas. Se você me enviou algum, é de você mesmo que eu estou falando. Não tem um que preste. Né? Mas na poesia nós temos, por exemplo, esse Érico Nogueira e o Adrilles Jorge. Eles têm produzido coisas de altíssima qualidade, altíssima mesmo. Quer dizer, são poetas de verdade, eles não estão brincando. Né? E no caso do
Érico Nogueira, ele tem um livro, um estudo sobre poesia grega, que mostra, vamos dizer, a profundidade do trabalho que é necessário para fazer um grande poeta. Porque um grande poeta não sai assim, sem mais nem menos. Você tem que trabalhar muito, você tem que conhecer a linguagem profundamente, e você tem que conhecer a tradição poética, que ele conhece perfeitamente. Né? O Adrilles, eu não sei qual é a medida da cultura literária dele, mas pela produção a gente vê que tem, que ele sabe o que está fazendo, ele sabe com quem ele está dialogando. Mas, quer dizer, como se faz um grande poeta? Se faz como se fez o Bruno Tolentino. O Bruno sabia de cor a poesia de uns 4 ou 5 países. Você falava de Baudelaire para ele, ele recitava 5 sonetos de Baudelaire. Falava do John Butler Yeats, William Butler Yeats, ele recitava também, e assim por diante. Né? Então, foi absorvendo a cultura poética que ele se transformou no que ele era. Então, fazer um grande poeta é um trabalho enorme. Tá certo? Então, mas nós já começamos a ver esses frutos. Para surgir um renascimento desse na literatura de ficção, é preciso algo mais. É preciso alguém que tenha todo esse treinamento, ou seja, que conheça, que tenha lido romances e contos de 1000 autores, sei lá, que absorva a técnica de cada um, o vocabulário de cada um, que conheça a língua portuguesa na sua funcionalidade. Quando eu conhecer a língua, significa o seguinte: um escritor ele tem que prestar atenção em cada palavra. Prestar atenção dela no sentido semântico, no sentido psicológico e no sentido de comunicação. Ele não souber pesar cada palavra, qual é o valor semântico dela, né? Como é que ela vai atingir o seu ouvinte, o leitor, ou seja, que impressão ela vai dar neste ambiente sociológico, no outro. Tudo isso tem que ser calculado, cada palavra. Mas eu recomendo muito o estudo das obras de Flaubert, das obras da vida de Flaubert, que foi o indivíduo que talvez no século XIX mais desenvolveu esta arte de pesar cada palavra antes de escrevê-la. Então, para surgir um renascimento na ficção, é preciso primeiro esse domínio técnico, domínio histórico e técnico da literatura. E domínio da linguagem neste sentido. O pessoal pensa em domínio da linguagem, só estudar gramática. Fala, mas estudar gramática é uma coisa que você tem que fazer aos 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Quer dizer, quando chega aos 13, você tem que dominar a gramática. Entendeu? Ou seja, você tem que escrever sem erro. E escrever sem erro não fará de você um escritor. Fará de você um correspondente de uma empresa, vai fazer correspondência comercial, fará de você talvez até um jornalista, mas não fará de você um escritor. O escritor é o indivíduo para o qual, na linguagem, cada palavra tem uma função específica que vai para além do seu significado dicionarizado. O escritor ele joga com nuances que não estão nem poderiam estar dicionarizadas, porque não há tempo, porque isso, vamos dizer, essas nuances variam conforme o meio, conforme a época, etc. E além dessas duas condições, ele tem que ter uma outra, ele tem que conhecer as pessoas das quais ele vai escrever, ou seja, ele tem que conhecer a sociedade onde ele está. E conhecê-la no seu sentido mais profundo. Não digo que o indivíduo tenha que ele, pessoalmente, passar por certas experiências radicais. Né? Por exemplo, digamos, a experiência de uma depressão profunda, a experiência de ter participado de uma guerrilha, a experiência de fazer parte de uma quadrilha de ladrões, tá certo? A experiência vamos dizer, da perdição, da anarquia sexual, das drogas, etc. Às vezes, algumas pessoas têm que mergulhar profundamente nisto e ter também a experiência oposta, quer dizer, a experiência da devoção, da ascese, da santidade, etc. Então você tem que esticar desde o inferno até o céu. Né? No fim das contas, todo escritor de verdade ele faz o trajeto inteiro da Divina Comédia. E ler a Divina Comédia é fazer exatamente isso, é você ir desde o fundo do inferno até o último céu. Então, muitos escritores, eles passam por experiências radicais no sentido degradante, destrutivo, e às vezes não conseguem sair delas, mas conseguem pelo menos expressar verbalmente, o que já é uma vitória. Que se o indivíduo conseguiu condensar a sua experiência num símbolo verbal, ele já não é escravo dela, de algum modo.
Se viver mais um pouco, ele acaba se libertando pessoalmente. Mas se ele não conseguiu se libertar pessoalmente, pelo menos se liberta literariamente, o que já é, um passo. Né? Se ele conseguir descer imaginativamente, vale? Sim, também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Né? Dante, ele assinala que ele está ali no inferno como observador. Né? Ele não está sofrendo as penas do inferno, ele é levado pelo seu mestre, Virgílio, para olhar. Né? Olha o que está acontecendo lá. Quer dizer, a experiência do Dante é puramente visual, o que significa que ela foi vivida inteiramente em imaginação, sem a contrapartida muscular, epidérmica, etc, etc. Ou seja, sem o sofrimento. É um sofrimento intelectual, um sofrimento cognitivo imenso. Na verdade, se ele tivesse que passar por essa experiência fisicamente, ele não aguentaria, evidentemente. Então, vamos dizer, o poder da imaginação do Dante e a sua abertura aos extremos da experiência humana lhe permite vivenciar toda esta imensidão de sofrimento como um sofrimento cognitivo, como um sofrimento intelectual, sem ele ter que passar pessoalmente por isto. Mas nem todos somos Dante. Não é isto? Então, na maior parte dos casos, o círculo de experiência do indivíduo, quando ele ultrapassa um pouco a esfera da banalidade cotidiana, ele vai para baixo, não para cima. Não é isso? E isso significa que esta criação de um artista narrativo, ela tem uma estrutura semelhante às das iniciações, onde você tem uma preliminar descida aos infernos, como Dante teve, e depois você sobe. Então, da descida aos infernos você jamais escapa. Tá certo? Se você é um sujeito santo, então você vai vivenciar a descida aos infernos através do pecado alheio, que você vai aguentar em quantidades monstruosas. Não é isso? Então, você vê, por exemplo, o caso do meu amigo, né? Não vou dar o nome, acho que não devo dar o nome, que está envolvido há 40 anos numa luta anti-aborto. Né? O número de casos de aborto que ele já viu, o número de crianças mortas por nada que ele já viu, o número de mães desesperadas. Eu não sei como ele aguenta tudo isso aí. Então, ele não está fazendo aborto nenhum, ele não tem culpa nenhuma daquilo, mas ele carrega esse peso. E por isso ele conhece essa dimensão da existência. Você pode conhecer essa dimensão mais infernal da existência permanecendo inocente e simplesmente sofrendo o impacto dela. Você pode ser vítima, tá certo? Então você pode sofrer a perseguição, sofrer a violência, sofrer a humilhação sem ter culpa nenhuma, mas você está conhecendo o mal de perto. Agora, existem várias maneiras de você participar dessa experiência. Se você, ao se considerar uma vítima, você se isola cognitivamente daqueles que estão lhe fazendo o mal, você não vai aprender absolutamente nada. Então, aí é que a igreja recomenda que você ore por quem lhe faz o mal, e você queira bem quem lhe faz o mal, senão você não vai aprender coisíssima alguma com isso. Não é isso? Quer dizer, quando lhe fazem o mal, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa, e que é por uma sorte que você não está fazendo, que você está, em vez disso, está padecendo inocentemente. Não é isso? Mas, sem essa identificação com quem lhe faz o mal, você não vai aprender coisíssima nenhuma. Quer dizer, você vai ter que carregar os seus pecados e mais os dele. Isso aí é uma forma de você se aprofundar na experiência sem você se sujar pessoalmente. Isso é muito difícil de acontecer em geral, mas o mergulho na experiência mais profunda é acompanhado de... Ele toma a forma de um mergulho no mal, no pecado, na perdição, etc, etc, etc. Como aconteceu com inumeráveis escritores, você lê aí a vida de Baudelaire, de Rimbaud, do próprio Dostoiévski, com o seu vício do jogo, essa coisa toda. E depois o indivíduo trabalha isto imaginativamente e se consegue dar uma forma verbal, literária, ele, de certo modo, ele já está livre daquele mal. Ele se livrou, pelo menos imaginativamente,
o que é uma condição para ele se livrar na esfera real. Mas às vezes não dá tempo. Né? Isso quer dizer, um indivíduo, como por exemplo o caso desse Hubert Selby, que é um escritor maravilhoso, que escreveu o livro The Demon, que eu já recomendei tantas vezes aqui. O Selby era um drogado, um marginal, um sujeito completamente perdido. Quando você olha a foto dele, o sujeito parece que pesa 20 quilos, ele está praticamente destruído. Né? E ele, no entanto, ele conseguiu força para sair daquilo e escrever esses romances absolutamente incríveis. Né? Então, é claro que a maioria que entrou nesse buraco não saiu de lá para escrever coisíssima nenhuma, não escreveu nem um bilhetinho de namorada, morreu por lá mesmo. Né? Mas, seja a experiência vivenciada fisicamente, seja imaginativamente, sem esse mergulho nos aspectos mais radicais e terríveis da experiência humana, não há conhecimento do ser humano, da alma humana. Tá certo? Então, este, vamos dizer, talvez a maior deficiência da literatura brasileira no tempo em que ela era boa. Isso quer dizer que, em geral, a experiência retratada na literatura brasileira é uma experiência banal. Né? O meu amigo Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura do Itamar, ele dizia que os temas da literatura brasileira assim, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. Mas esses eram os assuntos. Então, se você vai ver, em geral, é a experiência banal, vivida por pessoas banais. Porém, esta banalidade tem um peso, essa banalidade tem uma força deprimente. E aquele que sofre o impacto desta banalidade pode transcendê-la, transformando-a em obra de arte, como é o caso do Machado de Assis. Machado de Assis, a vida inteira dele, ele só viu pessoas neste meio, medíocre, limitado, etc, etc. E, vamos dizer, aquela mediocridade, aquela banalidade pesava muito para ele, quer dizer, ele sofria isso, e ele absorvia o impacto da banalidade circundante e via que essa banalidade tinha um aspecto moral e metafísico que transcendia a própria compreensão das pessoas envolvidas. Não é isso? Então, algumas vezes ele caricatura isso aí, mas caricatura a banalidade com traços tão imensamente cruéis, onde você vê que por trás da banalidade está a presença do diabo. Quer dizer, o diabo é um grande banalizador. Não é isso? Banalizador e, portanto, dessensibilizador. Né? A história do sujeito que está lá fazendo experiência, queimando as patas do rato na vela, só para ele observar. Você diz, opa, é um cara banal, medíocre, mas tem um traço diabólico ali no fundo dele. Né? Quer dizer, o Machado de Assis não vai descrever, por exemplo, um morticínio, uma cena de tortura, um estupro, nada assim. Ele mostra, quer dizer, a monstruosidade com o sofrimento de um rato. Né? Então você vê, o mundo que ele está tratando é pequeno, mas ele por trás desse mundo pequeno, ele vê a profundidade do mal. Não por coincidência, ele próprio levava uma vida rotineira e medíocre, onde ninguém sabia o que estava se passando na cabeça dele. Mas o homem estava evidentemente observando essas coisas todas, estava impressionadíssimo, tá certo? E chegou a tal ponto de depressão, de ver o que nós podemos chamar até a banalidade do mal, para usar a expressão da Hannah Arendt, né? Que por volta dos 40 anos ele tem uma crise e para de escrever aquelas coisinhas cor-de-rosa que ele escreveu no começo e começa a falar deste outro mundo que eu não digo que ele tinha descoberto naquele instante, mas que ele já vinha vendo e que aquilo vai aos poucos pesando na alma dele até chega uma hora que ele se transmuta, por assim dizer, num novo autor, e a partir das memórias póstumas de Brás Cubas, ele se destaca de tal maneira dos escritores seus contemporâneos que não tem como comparação, não tem. É assim, eles estão aqui, a literatura média está aqui, o Machado está aqui. Esse foi, vamos dizer, o nosso primeiro escritor de envergadura, de valor universal e de interesse universal. Então, este é um caso onde a experiência é vivida de maneira puramente interior e até de maneira secreta ou discreta. Né? E tudo isso pode acontecer. Quer dizer, você tem a experiência imaginativa, você tem a experiência física, você tem a experiência corporal, até a experiência do sofrimento corporal, que foi tão importante ao longo da história da literatura.
O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc, etc. Eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Né? Você tem que pegar isso na mão, né? Aceitar que isso existe, aceitar que isso é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Né? Então, como a literatura sumiu, então isso quer dizer que até a exploração dos acontecimentos de ordem social assim, banal também desapareceu. Isso significa que durante 50 anos ou mais, a população brasileira sofreu alterações, sofreu mudanças psicológicas enormemente profundas. Não é isso? Só o crescimento, vamos dizer, da insegurança já foi uma coisa absolutamente imensurável. Quer dizer, você tem um país que era onde todo mundo se sentia mais ou menos seguro, de repente ninguém mais pode sair na rua porque tem medo de uma bala perdida, de um assalto, uma coisa assim. Né? Só essa experiência jamais foi descrita na nossa literatura. Faça a seguinte pergunta, como é que a vida de uma família medíocre, né, dos anos 60, como é que essa vida vai mudando à medida que o ambiente de insegurança começa a atemorizá-los, irritá-los, etc, etc. Isso não foi documentado em parte alguma. No entanto, você vê alguns documentos sobre a vida de marginais, bandidos. Por quê? Porque isso também é um estereótipo da literatura brasileira. Você prestar atenção no lumpenproletariado como se o lumpenproletariado fosse o povo. Claro que é mais fácil você descrever o lumpenproletariado do que o povo. Né? Porque a conduta do lumpenproletariado é a conduta padrão. A criminalidade é repetitiva por sua própria natureza. A criminalidade está toda catalogada no Código Penal. Não há crimes não descritos. Tá certo? Portanto, na medida em que você veja um escritor que nasce na classe média ou classe alta e que lança os seus olhos de preferência para o lumpenproletariado, para os bandidos, etc., etc., ele já está mostrando a sua total impotência de dizer alguma coisa sobre o seu ambiente real. Não é isso? E aqueles que conheceram efetivamente de perto o ambiente da criminalidade, a maior parte não tem ânimo para descrevê-lo. Tá certo? Então, em geral, a descrição é feita por pessoas de classe média, por estudantes, por pseudo-intelectuais, que vem já com uma ideia estereotipada, já vem com uma interpretação pronta da história, já equaliza tudo em termos de, formula tudo em termos de luta de classe e cria aqueles estereótipos absolutamente imbecis. Quando você tem, vamos dizer, novas campanhas sociais, tipo gaysista, feminista, etc., etc., é só você aplicar os estereótipos, sai ali um monte de enredo. Né? Você bota ali uma pergunta, sai um monte de enredo automaticamente. Né? É o negócio que falou o Janine. O menino sensível que sofre bullying na escola porque ele é um pouco efeminado. Né? Efeminado não quer dizer que é gay. Um pouco efeminado é o próprio Janine, que não é gay. Tá certo? Porque ser efeminado é uma condição sine qua non para ser professor da USP. Você tem que dar uma... Você não precisa ser gay, mas uma desmanhecadinha, um falsete, tipo Fernando Henrique. Isso é absoluto. Aquele Pinheiro, como é que chamava? Aquele professor, não sei que, Pinheiro. Esqueci o nome dele. Não, os falsetes, umas desmanhacadas, tem que dar, necessariamente, porque isso, neste ambiente, como é que se diz? É um emblema de elegância. Né? Então, você vê, até a elegância dos caras é uma coisa absolutamente estereotipada e totalmente kitsch. Né? E, quer dizer que esse artificialismo, essa banalidade, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então
você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onissapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Então o indivíduo não tem essa experiência, não necessariamente na escala religiosa, mas pode ser na escala imaginativa, artística também, tá certo? Ele não sabe quem ele é e ele precisa de um espelho, evidentemente. Ora, se você tem a experiência da profundidade, eu vou ler aqui esse parágrafo que eu escrevi aí no Facebook outro dia. Todo aquele que não se apresenta diariamente diante do trono do Altíssimo, com o coração trêmulo de vergonha, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos de todos os seus irmãos, consciente de que, em face da perfeição e da onissapiência divina, cada um dos seus atos foi errado, mesmo aqueles que sua vaidade considerou os melhores, e sentindo até o fundo da alma que o perdão é o único bem valioso a ser ambicionado, esse nunca saberá o que é sinceridade, nem muito menos honestidade. Então, é evidente que sem a experiência desta dimensão, quer dizer, uma espécie de confronto com o juízo final, tá certo? Onde a sua vida ela aparece inteira, com todo o mal que você fez, tá certo? E com todo, vamos dizer, o afastamento, o abismo que você cavou entre a sua autoimagem idealizada e a sua realidade. Tá certo? Se você não tem essa medida, fala, então você não tem profundidade nenhuma, as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças, as suas imagens são tudo copiado da televisão, meu filho. Na melhor das hipóteses, está entendendo? E, quando as pessoas são assim, lhes falta o espelho, quer dizer, a medida. Não é isso? A medida do homem que tem profundidade é a eternidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a distância de céu e inferno. Tá certo? Mas você precisa ver o céu e o inferno em você mesmo, meu Deus do céu. Não adianta você dizer, se você só tem a vivência disso sob o aspecto religioso, teológico, você tem uma noção de céu e de inferno. Isso quer dizer que você pode ter uma prática religiosa e não ter noção nenhuma, você não tem experiência nenhuma da coisa. Por quê? Porque você não permitiu que aquilo afetasse a sua imaginação. Então, este que é o ponto. Quer dizer, a sua noção do céu e do inferno é uma definição teológica, e você, não vou fazer tal e qual coisa, porque senão eu vou para o inferno. Falo, bom, você está cumprindo a religião, evidentemente, mas você não tem experiência nenhuma. Quer dizer, a sua religiosidade é inteiramente superficial, e no fundo você não tem ideia do que você está falando. Tá certo? Para fins de salvação da sua alma, isso pode até funcionar, porque são essas pessoas que são chamadas, no vocabulário da mística cristã, essas são chamadas criancinhas. Então, o que é a criancinha? É o sujeito que está ali seguindo os mandamentos, seguindo o preceito, sem entender nada, sem ter uma vivência profunda. Fala, bom, mas esse é o começo. Se você não tiver nem isso, então não vai ter a coisa nenhuma. Então, o que eu estou dizendo é que esta visão da eternidade, do juízo final, é o espelho no qual você pode se ver e se medir e saber quem é você realmente. Um dia você tem que fazer esta pergunta. Se você pergunta, quem sou eu realmente? Bom, você acha que você pode se descrever com 5 ou 6 traços de personalidade? Traços de personalidade são apenas hábitos que o distinguem de outras pessoas. Por exemplo, você é trabalhador, o sujeito é preguiçoso, tá certo? Você bebe, o outro não bebe, e assim por diante. Você é covarde, o outro é corajoso. Então, bom, são comparações que você faz na escala puramente humana e social. Isso nunca vai dizer quem é você mesmo. Né? Quando eu digo conhecer-se a si mesmo, é conhecer numa escala não comparativa, na comparação, vamos dizer, não com outras pessoas, mas com um espelho que lhe dá a medida absoluta, que lhe dá a verdade integral da sua vida. Isto é o que você fez. Né? Então, se você não tem isto e não tem sequer ideia de que é necessário ter isto, você vai ter que procurar um outro espelho. E o outro espelho será o quê? A opinião das outras pessoas, ou um treco chamado opinião pública, e sobretudo a mídia. Então, quando você olha as classes falantes brasileiras, toda ela é composta de pessoas cuja unidade de medida é uma imagem na mídia. Elas se confrontam perante o que delas aparece na televisão, meu Deus do céu. E estas pessoas estão governando o país, essas pessoas são os formadores de opinião. Porque são pessoas de uma superficialidade deprimente e abjeta, pensando bem. E é claro que
estas pessoas, quando leem grandes obras de literatura, elas permanecem absolutamente imunes àquilo que elas estão, porque elas não repetem a experiência imaginativa. Eu vi esse dia, até comentei no Facebook, né? Este livro maravilhoso do Leonardo Padura Fuentes, que é o romancista cubano, onde ele conta a história paralela de Leon Trotsky nos 10 anos finais da sua vida e de Ramon Mercader, que é o seu assassino. Então, enquanto ele está contando a história do Trotsky, ele conta de uma perspectiva trotskista, favorável ao Trotsky. Enquanto ele está contando do Ramon Mercader, ele adota uma perspectiva stalinista e fala do Ramon Mercader com toda a simpatia possível, até chegar no encontro final, né? E ele tem aqui um parágrafo que é o resumo da experiência dele. Está na página 538 da edição mexicana. Ele diz: lendo e escrevendo sobre como se havia pervertido a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance das suas mãos, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino do que obra de homens ávidos de poder, ânsias de controle e pretensões de transcendência histórica, eu havia aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade sem condições, na capacidade de dar aos que nada têm, mas não dar o que nos sobra, mas dar uma parte do pouco que temos. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, o indivíduo mergulha de cabeça no comunismo, porque ele também participou disto, né? E após 40 anos de vivência disso, e ele daí meditando sobre a vida dele, a vida do Trotsky, a vida do Ramon Mercader, ele diz: tudo isto é vazio em comparação com a simples caridade pessoal, direta. Tive uma vida inteira para descobrir isso aqui. Quanto este indivíduo precisou se desmascarar a si mesmo, destruir as suas ilusões, para chegar a descobrir esta verdade fundamental que é a base de toda a civilização nossa. Então, bom, isso é uma experiência humana real, o indivíduo pagou essa experiência. Isso não é uma opinião que ele tem. Isso é o que ele realmente é. Ele era primeiro um comunista, depois um comunista desiludido, depois um comunista revoltado, depois no fim ele descobre que, peraí, para justificar a sua vida você não precisa mudar o mundo. Ao contrário, mudar o mundo é esta pretensão de transcendência histórica, é esta avidez de poder. Quer dizer, o que você tem de fazer é praticar a caridade dividindo o pouco que você tem. Não o que sobra. E muito menos o dos outros. Tá certo? Então, vamos dizer, este é o sentido do livro inteiro. Quer dizer, é tanto sofrimento, tanta miséria, tanta mentira, tanta falsidade, tanto cinismo diabólico, mas tem uma coisa que sobra, né? É a mão estendida. E vamos dizer, essa é a lição mais velha, essa é a lição do Cristo, e, de novo. Né? Então, você não encontrará em toda a literatura brasileira uma lição como esta. Não, realmente não tem. Tem alguns esboços quase no Zé Geraldo Vieira, tem um pouco disto, mas é um pouco. Então, mais ainda, você conhecer um povo, e hoje mesmo também coloquei uma nota no Facebook dizendo o seguinte: para um político, ou escritor, ou jornalista, poder falar em nome do povo, ser o porta-voz do povo, ele tem que conhecer esse povo. Como é que você faz para conhecer esse povo? Digo, a experiência direta, como por exemplo a do Lula, basta, viaja para cá, viaja para lá, conversa com um, conversa com outro, fala, não. Porque, primeiro, isso só vai lhe dar a experiência do presente, ele não vai saber de onde saiu tudo aquilo. Segundo, essa experiência estará presa a imagens singulares, que você não sabe se tem uma validade típica. Para pegar a validade típica, bom, você já precisa ter um senso artístico e condensar essa experiência em símbolos, quer dizer, elevar a sua experiência desde esse atomismo das experiências individuais até símbolos que abrangem grandes massas de experiências nas quais as pessoas podem se reconhecer.
Porque se você só tem essas experiências isoladas, que são obtidas pela percepção sensível direta, então você só tem a noção das diferenças. A experiência de um, o outro não teve. Tá certo? Mas quando você começa a aprofundar essa experiência no sentido de tomar um fato como expressão simbólica, então é preciso que esse símbolo fale às outras pessoas e elas se reconheçam naquilo, mesmo que não tenham tido a experiência. Como eu me reconheço aqui na experiência do Trotsky, sem eu jamais ter sido trotskista, e me reconheço na experiência do Ramon Mercader, sem jamais ter matado ninguém. Né? Então, você tem que conhecer o povo, claro que você tem que conhecer diretamente. Eu conheço um bocado de Brasil, viajei um bocado disso, conheci as regiões, conheci gente pobre, gente rica, conheci todas as faixas. Né? Mas isso não basta, você precisa conhecer esse país na sua literatura. Quando você vê que essa literatura não está expressando o conjunto da experiência, então é porque alguma coisa está faltando, evidentemente. Né? Então o que você faz? Você vai ter que apelar à literatura estrangeira e procurar análogos. Então há aspectos da experiência brasileira que eu não vejo retratado na literatura brasileira, mas que eu vejo retratado na espanhola, na francesa, na inglesa, na russa, etc, etc, porque tem alguma analogia. Então, quando você construiu o seu mundo literário e imaginário, então você tem todas as superfícies de comparação para que a experiência real adquira a sua significação. Então, conhecer primeiro o povo diretamente, segundo, na sua literatura. Terceiro, conhecê-lo na sua história, na sua formação, meu Deus do céu, no seu passado. E, sobretudo, na ligação do passado com o presente. Mas esta ligação não pode ser feita se você não tem as duas dimensões anteriores. Eu conheço muita gente que estudou um bocado de história do Brasil e não entende nada do Brasil. Por quê? Não tem a formação literária e não tem a vivência direta. Né? Pessoas que passaram a vida ali no CRUSP, tá certo? E estudando só as matérias do curso de História, né? Então elas podem te falar sobre a invasão holandesa, sobre a Guerra do Paraguai, etc, etc. Mas não ter a menor noção de como isto foi formando a situação atual, a não ser na visão estereotipada. Por exemplo, você pode ter a história como luta de classes. Eu digo, a luta de classes vem prontinha, meu filho. Né? Você pegar, por exemplo, a obra inteira do Nelson Werneck Sodré, é apenas isso, quer dizer, a transposição do esquema marxista, pronto, ele preenche com meia dúzia de fatos, esquece ou ignora os fatos que não batem com aquilo e pronto, está feito o problema. Né? Tem aí esse sujeito, esse Muniz Bandeira, não é isso? Muniz Bandeira, toda a obra dele, o que é? É propaganda soviética e pronto, acabou, nada mais do que isso, quer dizer, você não tem a experiência real ali. Não é isso? Tanto, veja, quando eu citei o Muniz Bandeira, eu já assinalei isso aí, por exemplo, que há 50 anos o pessoal diz, o golpe de 64 foi preparado pela CIA. Eu digo, bom, esta é uma noção estereotipada que você pegou. Quer dizer, você vê, por exemplo, que o governo americano não estava gostando muito do que o governo João Goulart fazia, e daí você conclui que você cola uma coisa com a outra através da imaginação. Então eu digo, bom, mas vamos aos fatos concretos. Então você me deu o nome de um agente da CIA que estivesse lotado no Brasil na época. Esse nome há 50 anos até hoje não apareceu, não tinha nenhum. Então, quer dizer, está faltando o elo concreto. Mas o indivíduo pode viver dessas mitologias o resto da sua vida. Né? Eu li aquele livro Em Guarda contra o Perigo Vermelho, do sujeito chamado Rodrigo, não sei o que, Pato. Né? Pato com 2 T's. E Pato com um T só é o leitor. Né? Onde ele descreve, né, o discurso anticomunista como se fosse um produto inteiramente da imaginação da burguesia. Só que naquele período estudado, né, a União Soviética tomou posse de metade da Europa, ocupou a Ásia, ocupou a África, estava ocupando todo o continente e falou, bom, e tudo isso aqui, todo o discurso anticomunista era apenas uma coisa que se passava na cabeça dos anticomunistas. Né? Ele não estava falando de nenhum fenômeno real, quer dizer, não há correspondência real dos fatos. Então ele descreve só o lado subjetivo, como se fosse um fenômeno de certas classes sociais ou grupos que imaginavam que certas coisas estavam acontecendo. Né? E o sujeito faz com isso uma tese de doutoramento, meu Deus do céu. Eu digo, bom, mas peraí, você não pode descrever um fenômeno de tipo
ideológico, por assim dizer, um discurso ideológico, sem você reportar o que está efetivamente acontecendo. Né? Por exemplo, lendo esse livro aqui, esse livro do Leonardo Padura, é altamente documentado. Ele já estudou a história durante 40, 30, levou 30 anos para fazer esse livro. Estudou muita história, está tudo bem documentado. Tem pedaços que ele inventa, mas a maior parte, por exemplo, tudo que se refere ao Trotsky é tudo real. Né? Então, você vê ali a campanha mundial que o governo soviético fazia contra o Trotsky, era todinha inventada. Porque você tem os documentos da história do próprio Trotsky, você sabe que o Trotsky não fez nada daquilo. Ele diz o seguinte, que o Trotsky estava tramando com o governo americano e com o governo nazista a derrubada do governo soviético. Eu digo, o quê? Mas o Trotsky não conseguiu sequer se obter asilo nos Estados Unidos. Pô, né? Não teve nenhum contato com a autoridade americana, zero. E com as autoridades nazistas, nem falar. Então, como é que ele pode ter tramado? Só se for por telepatia. Então, nós sabemos que esta visão é totalmente imaginada, porque ela não tem correspondência alguma dos fatos. Mas digo, mas espera aí, mas o discurso anticomunista, ele estava falando de um nada ou estava falando de uma coisa que estava acontecendo realmente? Sim, a coisa estava acontecendo. O comunismo estava numa expansão monstruosa no mundo, matando gente pra caramba, tudo lá. Então, você não pode contar isso como um puro fenômeno de invenção, porque isso tem uma referência ao fato. Eu faço que a campanha anti-Trotsky era 100% inventada. Não digo que Trotsky fosse uma bela pessoa, não era. Ele era tão ruim quanto Stalin, e a carreira dele, o começo da carreira dele na União Soviética mostra que o tipo de violência bolchevique, na verdade, ele inaugurou antes do Stalin. Mas nós sabemos que tudo que o governo soviético inventou contra ele era tudo falso. Tudo falso. Por exemplo, quando ele estava exilado no México, ele não podia sair de casa. E cada pessoa que entrava era anotada pela polícia mexicana. Tinha 10 policiais mexicanos em torno da casa dele, em parte para protegê-lo, em parte para espioná-lo e anotar quem entrava e quem saía. Portanto, você sabe todo mundo que entrou e saiu, né, todo mundo que falou por telefone, tudo. E nada ali dá o menor sinal de que ele pudesse estar conspirando com qualquer governo estrangeiro. Ao contrário, todos os países onde ele foi exilado, tudo que os países queriam era vê-lo pelas costas o mais rápido possível. Aceitavam o cara, você está entendendo? Assim, só para não passar vergonha, para não dizer que recusamos direito de asilo, mas não vou ficar empurrando o cara para ele ir embora o mais cedo possível. Isso aconteceu na Noruega, na França, na Turquia, no México, todo lugar que ele foi. Então, quer dizer, o prestígio dele com as autoridades de qualquer governo do mundo era zero. Zero. Mas, quando você vê a versão soviética, ele era um todo-poderoso chefe de uma conspiração mundial que estava lá boicotando a Revolução Soviética, tramando para envenenar em massa cidadãos soviéticos. Veja você, foi acusado disto. E, sobretudo, para matar o próprio Stalin. Quando ele, você vê aqui claramente, ele sabia que ele ia ser morto. Até eu tenho a impressão que me sobra é que ele deixou o Ramon Mercader matá-lo. Ele sempre dizia, não, os caras vão me matar, eles vão me matar, eles vão me matar. E eu acho que ele tinha cansado de fugir do assassino virtual e ele se deixou. Você imagina, o Mercader era um cara desconhecido, ele deixa o cara entrar na casa dele e fica de costas pro cara. É muita moleza. Eu acho que o Trotsky sabia, esse sujeito vai me matar, eu já estou cansado disso, vamos embora. Né? Então, vamos dizer, a comparação entre a impotência total do Trotsky nos últimos anos e a onipotência que o governo soviético lhe atribui é tão grande que você entende que esse é mesmo um discurso totalmente imaginado. Mas você não pode dizer o mesmo do discurso anticomunista, que na verdade abrangia muito menos do que os soviéticos estavam efetivamente fazendo. Às vezes até esse discurso era ingênuo. Tá, então, por causa de os camaradas que são as classes falantes, que são os formadores de opinião, que são os gurus da nação brasileira, serem todas pessoas monstruosamente superficiais, cujo padrão de medida está na mídia. Veja, o que é jornalista? O jornalista é um
coitado, do infeliz, você está entendendo? Mal preparado, inculto, revoltadinho. E você vê então os políticos, ministros, escritores, estão tudo dependendo da opinião desta gente e fazendo tudo para posar, para fazer bonito na frente destes coitados. Bom, então, é claro que essa é uma experiência da vida francamente miserável, miserável. E são essas pessoas que dão os modelos de conduta, os modelos das crenças melhores, os modelos de pensamento, etc, etc. Quer dizer, são pessoas muito pequenas que tentam se ampliar através de uma imagem de mídia. Elas nunca tentaram ser nada, só parecer na... Parecer, você tem que parecer para alguém. Ele não pode aparecer diretamente para o público de milhões de pessoas, não dá. Ele tem que ter um intermediário. Quem é esse intermediário? É a mídia. Então é aparecer diante da mídia. Então esse pessoal treina impostação vocal, faz pose, imita o outro que ele acha que aquele lá fez sucesso. A FHC. FHC é um modelo de elegância, de pessoa culta, eu vou copiar o FHC. E assim por diante, é. E veja, com essas pessoas que nós estamos lidando, meu Deus do céu. Isso quer dizer que você não vai conseguir progredir numa vida de escritor, nem nada, e não vai, sobretudo, criar um diferencial, criar uma mudança nesse estado de coisa, sem você assimilar a experiência em profundidade, o que implica, meu filho, um isolamento, uma solidão quase enlouquecedora. Então, aqueles que se sentem sozinhos e isolados, vocês deem graças a Deus. Porque se você logo encontra a sua patota, o seu meio, etc, etc, você começa a se apoiar nisso. Você não tem que ser ninguém. Basta parecer perante as pessoas que são do seu grupo de referência. Então, muitos aqui, hoje tem esse grupo entre os próprios alunos deste curso. Você vê o pessoal fazendo reunião de olavetes aqui e ali, fala, bom, esse é um suporte social e todo mundo precisa um pouco. Mas não conte com isso como seu suporte existencial. O seu suporte existencial tem que ser buscado nesta confrontação solitária com o juízo final. E se você não acredita em Deus, você tem que ser confrontado com o vazio que você espera encontrar depois. As duas coisas valem, meu filho. E das duas, se você quer saber, o mais temível não é o vazio. Então, muito bem, eu acho que era o que eu tinha para dizer hoje. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco eu volto com algumas perguntas. Ouvindo? Meu chat não está rolando aqui, tá? Ah, sim, tá. Bom, então vamos lá. Aqui uma primeira pergunta, se o comportamento dos políticos brasileiros, que se baseia somente em estereótipos da mídia jornalista, seria somente psicopático, além disso, só um jogo de cena premeditado para conduzir as massas histéricas. Bem, na imaginação deles, né, existe, por um lado, um planejamento maquiavélico para produzir certos resultados, é planejamento maquiavélico que é todinho tirado do esquema do Antônio Gramsci, que é o negócio da ocupação de espaço e da revolução cultural, que levaram todo mundo a ser socialista sem saber, isso é um lado da coisa. O segundo lado, existe, vamos dizer, a ilusão e o autoconvencimento de que eles representam o povo contra a elite, quando na realidade eles estão se apoiando na elite. E no jogo dessas duas coisas, o que existe é uma imensa ilusão. Porque você vê, esse pessoal teve 40 anos para fazer a ocupação de espaço e a revolução cultural, de fato ocupou todos os espaços, ocupou toda a mídia, toda a universidade, todo o funcionalismo público, todas as instituições de cultura, todo o mercado editorial, e de repente sai 2 milhões de pessoas gritando contra eles. Quer dizer que não funcionou. Eles, de certo modo, convenceram apenas a elite, e mais ninguém. Então, é claro que é uma ilusão. É o que eu chamo, vamos dizer, a falsa esperteza. São os camaradas estão brincando de Maquiavel, sem saber que Maquiavel era um idiota. É sempre assim. Mas aqui tem uma pergunta que não tem diretamente nada a ver com a aula, mas que
Eu faço questão de responder porque é um assunto absolutamente fascinante. A Celina pergunta, você poderia falar um pouco do símbolo faltante e da homeopatia? Esse negócio do símbolo faltante foi uma técnica inventada pelo meu falecido amigo Juan Alfredo César Müller, que ele usava nas psicoterapias. Baseado, por um lado, na interpretação de sonhos e, por outro lado, na interpretação de sonhos, não na linha freudiana, mas numa linha meio junguiana, meio zondiana, e, por outro lado, no estudo da homeopatia. A criação da homeopatia foi feita mediante uma série de experiências a que o próprio Samuel Hahnemann se submeteu, ingerindo diversas substâncias em quantidade infinitesimal, para não se envenenar. Se tomar estricnina em dose material você morre. Então ele diluía, depois diluía de novo, até a coisa ficar abaixo do número de Avogadro, onde, portanto, não tinha mais aquela atuação física brutal, por assim dizer. E observar em si mesmo os sintomas. Sintomas que, no caso, por ser a dose infinitesimal, apareciam também em intensidade reduzida, mas ainda assim observáveis. Dessa série de experiências originou todo um gênero literário que se chama matéria médica. A matéria médica é a lista de inumeráveis substâncias de origem animal, vegetal e mineral, e dos seus efeitos fisiológicos e psicológicos quando ingeridos, seja materialmente, seja em dose infinitesimal. Isso quer dizer que a dose infinitesimal, então, é usada para curar ou sintomas que seriam produzidos pela ingestão desta substância em ordem material, ou sintomas análogos que tenham sido produzidos por um outro meio. Quer dizer, não precisa ser necessariamente... Por exemplo, o indivíduo pode ter sintomas que são idênticos aos sintomas da ingestão da estricnina sem ele ter tomado estricnina. Claro que se ele tiver, vamos dizer, correspondesse a uma dose letal, ele morreria, mas ele pode ter alguns sintomas atenuados que são parecidos com a da estricnina, sem ingerir estricnina, e no caso, a injeção da estricnina em dose homeopática, em diluição homeopática, curaria esses mesmos sintomas. A matéria médica, todas as matérias médicas, a mais bonita e manejável é a vamos dizer, a mais sugestiva é do John Tyler Kent, que é do século XIX, mas as descrições são absolutamente maravilhosas. Cada descrição é assim uma personalidade humana inteira, com toda a sua fisiologia, psicologia, conduta, etc, etc. Mas ela é bastante incompleta, ela tem poucas substâncias. Para você encontrar uma coisa mais completa, tem a do William Burke. Burke escreve B-O-E-R-I-C-K-E. William Burke. Existem muitas outras. As matérias médicas francesas são muito boas também. Então, tudo isto mostra assim que a ingestão de certas substâncias em diluição homeopática produz certo tipo de fantasia psicológica, certas imagens de sonho que vão aparecer. Então, o Dr. Miller pensou o seguinte, ele disse, e se eu usar os medicamentos homeopáticos, não no sentido homeopático, mas no sentido de simplesmente produzir um símbolo onírico que está faltando para a pessoa poder elaborar a sua situação. Vou te dar um exemplo, é um caso contado pelo próprio Zondi, que evidentemente não chegou a usar a técnica do Miller, que foi, o Zondi descobriu isso muito tempo antes do Miller associar psiquiatria zondiana com homeopatia. E o Zondi também não parecia conhecer nada de homeopatia, mas ele conta de uma paciente dele que tinha uma obsessão de que ela podia repentinamente matar os filhos. Ela posso perder o controle e matar os filhos. Essa era a obsessão dela. Muito bem. Esta fantasia de matar os filhos corresponde a uma substância homeopática, é láquesis, que é um veneno de cobra. Então, se a pessoa ingere láquesis numa certa quantidade, ela passa a ter, uma certa diluição homeopática, ela passa a ter esta fantasia. Ora, esta mulher, ela não vivia este problema, este temor de matar os filhos em fantasia. Não é que isso aparecia na imaginação dela.
aparecia como um temor real, efetivo. Então ela evidentemente não podia elaborar isso intelectualmente. Para elaborar precisava transformar isso de uma vivência quase física numa imagem. Então o Miller disse, bom, se eu estivesse tratando desta senhora, o que eu faria? Em vez de fazer o longo tratamento que o Zondi fez, eu daria uma dose de láqueses para ela tomar e apareceria o símbolo, e daí a gente poderia trabalhar o símbolo e aquela compulsão dela deixaria de ser uma força cega e se tornaria um conteúdo psíquico trabalhável. É isso que ele fazia. Então, isso prova mais uma vez o negócio do Aristóteles, que nós temos a percepção sensível, em seguida nós temos a síntese imaginativa, e é aí que começa o trabalho da inteligência propriamente dita. Então, isso também significa que as pessoas com uma imaginação pobre, imaginação não trabalhada pela cultura, tem dificuldade de lidar com as suas compulsões, temores, preconceitos, etc, etc. Por quê? Porque as vivem realmente, não psiquicamente. Não são conteúdos, não são conteúdos de pensamento, são impulsos reais que elas têm. Então, o negócio é transformar o impulso real primeiro num símbolo e depois num conteúdo inteligível, trabalhando justamente em cima dos símbolos. E o Miller desenvolveu essa técnica de maneira absolutamente maravilhosa. Eu me lembro que eu estava trabalhando para ele, estava redigindo um curso que ele estava dando, que se chamava Geografia das Emoções, e cujo assunto era exatamente este. Então ele falava de certas substâncias e de certos símbolos astrológicos, homeopáticos, alquímicos, etc, etc. E eu estava fascinado com tudo aquilo, mas eu não conseguia juntar. Aquilo era uma multidão de símbolos soltos para mim. E um dia eu cheguei no consultório dele e falei, eu desisto, doutor Miller, não vai dar, eu não tenho capacidade de sintetizar isso para poder redigir. Eu só estou tendo uma compreensão quase onírica do que o senhor está falando, mas isso não dá para escrever. Então ele falou, espera um pouquinho. Daí ele pegou um vidrinho de argento metálico, que é prata, prata homeopática. Ele disse, toma isso aí. Tomei o remédio, 10 minutos depois, o conteúdo do curso começou a se estruturar na minha mente. Porque um dos sintomas da argento metálico é justamente esta confusão de imagens. Ele pegou, me deu, simbolizou a própria confusão e eu comecei a poder trabalhar em cima. Bom, no fim eu acabei não escrevendo o livro, mas eu entendi o negócio, e as várias partes que eu cheguei a escrever estavam perfeitamente inteligíveis. E é por isso mesmo que eu estou podendo lhes explicar isso aqui. Se não fosse esse argento metálico, eu não ia explicar coisíssima nenhuma, eu ia estar deslumbrado e atônito dentro daquilo até hoje. Muitas vezes, depois disso, eu escrevi coisas explicando ideias do Dr. Miller, que ele não era um professor, ele era um médico, ele era um curador de almas. Então ele sabia fazer, mas na hora de explicar ele era sempre muito sintético, muito alusivo, cheio de figuras de linguagem, meio poético, e custava você transformar aquilo num conceito explicável. Eu muitas vezes, depois disso, por exemplo, tem um trabalho dele sobre casamento e divórcio, ele fez a conferência que ninguém entendeu e depois eu escrevi, transformei aquilo numa coisa inteligível. E criei com ele depois dessa experiência do curso, eu criei com ele esta afinidade, assim, que eu quase que automaticamente, ele dizia as coisas do jeito dele, ele explicava assim em 2 minutos, e eu daí conseguia explicar aquilo meia hora, associando com outras coisas que ele tinha dito. E esta mesma prática, ela já era uma aplicação desta teoria do símbolo faltante. Infelizmente, eu não sei se ele chegou a ensinar essa técnica para ninguém. É uma coisa que eu acho que ele não conseguiria escrever isto, precisaria... É aquele problema do Theodore Porter, o equipamento que você não consegue reduzir a um manual de instruções. Você precisa ir lá e ver o técnico mexendo e fazendo, para daí você aprender a fazer igual. E eu não sei se entre o pessoal que circulava ali, estudantes e médicos que circulavam ali, havia algum com talento suficiente para aprender esta coisa. Eu tinha talento suficiente para compreender, mas não para fazer, tá certo? Eu jamais seria um psicoterapeuta na minha vida.
Infelizmente também eu nunca tive tempo e nem força, vamos dizer, se eu fosse redigir essa coisa toda, eu levaria 3 ou 4 anos de trabalho só nisso, e não ia dar. Então ainda estamos esperando que apareça alguém capaz de aprofundar isso aí e trabalhar neste negócio. Deu para entender aqui? Espero que tenha dado. Né? Vamos ver. Aqui o Marcelo Udo me pede que eu dê uma aula sobre Leibniz. Olha, minha ideia é dar um curso sobre Leibniz. A minha admiração por Leibniz é ilimitada, mas acontece o seguinte, a obra de Leibniz é mais ilimitada ainda, você está entendendo? Você lê, o negócio não acaba. Sem contar que tem uma parte matemática que é excepcionalmente técnica, ultrapassa a minha capacidade, né? E eu tenho que sempre pedir para alguém me ajudar. Então eu não me considero ainda suficientemente seguro do que eu entendo da filosofia de Leibniz para poder dar esse curso, mas que é um plano que eu tenho. Né? E eu acho que no curso de História, Ciência e Filosofia existe um capítulo sobre Leibniz, salvo engano. Eu sei que eu dei este capítulo, não sei se ele está na versão da Realizações, eu não sei porque eu dei esse curso, acho que 3 vezes. Eu dei um na Casa de Cultura Lauro Alvim, no Rio de Janeiro, eu dei um em São Paulo e dei um no Paraná, e foi muito mais completo. Né? E que foi gravado, mas nunca foi publicado. Então, pelo menos no curso do Paraná, eu tenho certeza que eu dei 1 ou 2 aulas sobre Leibniz. Podemos procurar isso e ver se achamos. Né? Se bem que isso foi quase 20 anos atrás e eu creio que eu aprendi alguma coisa sobre Leibniz depois. Muito bem, vamos a outra pergunta aqui. Célio Domingues. O senhor citou a passagem que Jesus disse que, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Em outro momento, na parábola do semeador, o mestre diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 10. Ele diz: como sintetizar essas duas aparentes contradições? Não há contradição alguma. Se ele disse não há nada que está oculto que não venha a ser revelado, ele não disse quando. Isso quer dizer que tudo isso que for ouvido em parábolas será compreendido integralmente por algum indivíduo, pelo menos após a morte. Agora, neste momento aqui, eu estou dizendo a coisa, uns estão entendendo, outros não estão entendendo coisa nenhuma. Mas mesmo esses que estão entendendo, ainda tem uma compreensão deficiente, porque ela é baseada apenas na fé. O que é a fé? A antevisão das coisas ainda não vistas. Isso quer dizer que depois de um certo ponto, provavelmente após a morte, eles verão integralmente. E se vissem em vida, aconteceria com eles aquilo que aconteceu com São Tomás. Falou: eu vi tanta coisa, descobri tanta coisa que agora eu não sei explicar mais. Não consigo explicar, mas não há tempo de. Né? Você vê, essas grandes intuições estruturais que constelam dentro de você um mundo inteiro, elas são instantâneas, você pode ter um segundo. Mas nesse 1 segundo, o conteúdo ali levaria talvez anos para você explicar. E aliás, isso aqui é outra. Eu contei para vocês que no começo da juventude eu pedi para Deus, falei: olha, eu quero entender as coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém. Eu já vivia numa solidão total, solidão no sentido intelectual, não tinha com quem conversar. Falei: eu quero entender, mesmo que seja só para mim, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém, mesmo se cada vez que eu abrir a boca eu vou dizer que eu estou louco, não tem importância, eu quero saber. E eu acho que eu ter tido essa disposição me ajudou muito. Porque se você vai graduar o seu aprendizado pela sua capacidade de expressão, você não vai aprender nada. Se você só quer aprender o que você é capaz de expressar, vai demorar muito tempo. Tá entendendo? Então, quando você pede essa apreensão intuitiva, ela é sempre instantânea. Toda apreensão intuitiva é instantânea. Eu já expliquei para vocês que isso vale até para o raciocínio lógico. Como é que você tem aqui um silogismo. Então, o silogismo é constituído de 3 frases. Como é que você percebe a identidade de 2 proposições? É por meio de outro raciocínio, e de outro, e de outro, e de outro, assim você não perceberia nunca. Portanto, tem que ter uma apreensão intuitiva e imediata. Né? Agora, para você explicar isto, eu digo: muito bem, agora você me prove que as 2 proposições são idênticas. E daí leva muitas páginas para você explicar. Tá? Então,
Nós devemos buscar sempre esta apreensão intuitiva e aceitar que você vai conhecer coisas, você vai entender coisas que você nunca vai conseguir explicar. Mas é isto que vai dar para você uma antevisão do que é você estar diante do trono de Deus. Quer dizer, em certos momentos você pode pegar certos lampejos de uma sabedoria infinita que transcende transcende a duração da sua vida. Então você diz, bom, isso aí não é bem eu que estou aprendendo, isso é Deus que está me mostrando agora. É? Então, se a pessoa não tem essa experiência, meu Deus do céu, então todo o conteúdo de consciência dela se limita, vamos dizer, a conteúdos, a formas verbais prévias, aprendidas. Então, é um verdadeiro papagaio. É um negócio não é nem papagaio, porque tem o lado gestual. Então é o famoso papamaco, a mistura de papagaio com macaco. E é dessas pessoas nós estamos ouvindo papamacos o tempo todo. Pessoas que não têm absolutamente nada para dizer, porque não tem essa profundidade de experiência. Profundidade de experiência que é normal entre os filósofos, escritores, grandes poetas, etc. Isso que todo mundo teve. Dante teve, Homero teve, Shakespeare teve, Goethe teve, Dostoiévski teve, Tolstói teve, todo mundo teve, meu Deus do céu. E é por isso que existe a alta cultura, isso pode ser transmitido, e você vai aos poucos, né, assimilando. Eu imagino, por exemplo, eu lendo há muitos anos eu não leio um romance tão bom quanto esse, do Padura, né? Eu fico lendo isso e imaginando a quantidade de coisas que ele não escreveu, mas que ele vivenciou nesse tempo. Eu digo, meu Deus, isso abre para um mundo inteiro, não é isso? De experiências interiores e exteriores. Né? Do mesmo modo. Posso pegar uma questão? Deve ser incrível, porque você vê uma grandeza nos personagens reais que ele descreve aí, mas é uma grandeza que levou para o mal. Grandeza, sim, a grandeza sinistra tanto do Trotsky quanto do Mercader são uma coisa arrepiante. Porque você vê que são pessoas cujo destino está selado, elas vão ir até o fundo do mal e vão mesmo. Entendeu? E você pode ficar naquele desespero de querer salvar os caras, como no romance do Shelby, do Hubert Shelby, o The Demon. Você vê aquela obsessão demoníaca crescendo e crescendo e crescendo, e você gosta do personagem, você quer tirar ele desse buraco e não consegue. Ele vai até o fim. Né? Então, isto vamos dizer, é próprio da natureza, em parte da natureza da tragédia. Tá certo? Só que na tragédia é essencial que o personagem não tenha culpa. Quando ele tem culpa, então já não é bem a tragédia, é um drama. Tá certo? E é a característica, a definição de romance dado por Georg Lukács. Note bem, eu escrevi tudo, o marxismo inteiro só produziu um grande filósofo, que é o Georg Lukács, que às vezes é bem maior do que Marx, né? Mas ao mesmo tempo era um trapaceiro, um vigarista de marca, um psicopata, sem dúvida. Mas o Georg Lukács definiu o gênero romance como uma revolta contra um mundo degradado, tal como ela é vivenciada por um personagem também degradado. Quer dizer, um indivíduo que, de certo modo, está lutando contra o mal, mas ele também está afetado pelo mal. É o mal contra o mal, sempre. Porque se houver o bem, você vai sair, então, do gênero romanesco dramático, você vai entrar numa epopeia, num outro gênero qualquer, né, onde você pode descrever. Na epopeia cabe um herói santo, né, mas no gênero romance não cabe. Tá certo? Então, um romance com um herói santo eu só conheço um, que é o Diário de um Pároco da Aldeia, do Jorge Bernanos, que foi aquilo é um tour de force, uma coisa quase impossível de fazer, e ele fez, de algum modo, né? O José Geraldo Vieira quase chega a fazer isso, mas acontece que o José Geraldo Vieira ele era um homem de uma imensa cultura e ele era um sujeito um pouco livresco, tá entendendo? Então ele usa muito referências literárias em número excessivo. E isso aí estraga a força narrativa do romance. A força do romance vê por aquilo que o romancista ele não diz, ele mostra. Ele tem que ter o símbolo
físico do que está acontecendo. Se ele começa, troca essa evidência, por assim dizer, física dos acontecimentos por um comentário, ele perde. O comentário tem o seu lugar também, onde você mistura o gênero romance com o gênero ensaio, como faz, por exemplo, o Robert Musil no Homem Sem Qualidades, ou às vezes o Thomas Mann faz isso, quer dizer, você tem páginas e páginas de uma elaboração ensaística, mas ela faz parte da cabeça de um personagem, né? Então, quando você entra muito na referência literária ou livresca, a coisa perde. Para quem sabe do que ele está falando, é fascinante. Eu digo, bom, isso aqui é fascinante, mas isso não é um romance mais. Isso é uma outra coisa que ele fez aí. Está entendendo? Então, assim, vamos dizer, são livros, então, para quem está interessado em literatura. Tá entendendo? São livros para estudiosos de literatura, mais para estudiosos de literatura do que para o público em geral, né? Acho que ele perde muitas vezes a força dramática. Bom, esse é outro vício do Zé Geraldo. O Zé Geraldo é meio romancista, meio poeta. Então, no romance, a linguagem não pode ter autonomia. A linguagem deve ser serva dos acontecimentos, serva da narrativa, de modo a ser uma linguagem transparente, né? Que não chame a atenção sobre si mesma. Que você não pare em nenhuma frase para dizer, mas que frase bonita. Você parou, pronto, já você entrou no poético. O que é a poesia? Já dizia o Bruno Tolentino, poesia é uma maneira memorável de dizer. É uma maneira de dizer que é tão perfeita, você não consegue conceber outra para dizer aquilo. Então, quer dizer, aquele conteúdo, aquela experiência fica eternamente associada àquela fórmula verbal. Isso é poesia. Né? E o romancista, às vezes, ele tem uma veia poética, como o Zé Geraldo, por exemplo, ele tem uma força poética enorme. Então, a linguagem adquire autonomia, ele faz poemas em prosa de várias e várias páginas. Como faz também, por exemplo, o James Joyce no Ulisses, 40 páginas finais do Ulisses são um poema em prosa sobre um delírio que a mulher está tendo, né? Ficcionalmente, o conteúdo tem 3 linhas, mas a autonomia de voo da linguagem preenche 40 páginas. Então, isso não é romance mais. Você diz, o James Joyce é um grande escritor, mas não é um grande romancista de jeito nenhum, né? Assim como João Guimarães Rosa é um grande escritor, mas não é um grande romancista de maneira alguma, porque a linguagem dele é totalmente independente, é praticamente só linguagem, né? Você, em nenhum momento você se esquece da linguagem para prestar atenção nos acontecimentos, como acontece, por exemplo, quando você lê o Graciliano Ramos, não é isso? Quando você lê o Hemingway, quando você lê o Leonardo Padura. A linguagem do Leonardo Padura é tão simples, que dá a impressão que não está sendo narrado, dá a impressão que está acontecendo. Não é isso? Então, isso é a suprema arte do romancista. Stendhal é assim. Não é isso? O Alexandre Dumas é assim. Alessandro Manzoni é assim. Tá certo? Então, esses são romancistas por sangue, os outros são meio romancista, meio poeta. Não é isso? Ou às vezes é meio romancista, meio ensaísta, como Thomas Mann. Meio romancista, meio filósofo, né? Então, essas misturas, existem muitas misturas de gêneros possíveis. Mas, curioso, isso aí eu expliquei no meu livro sobre os gêneros. Quando você mistura vários gêneros, dá para você se separar que pedaço pertence a um e que pedaço pertence a outro. Não existe mistura, mas não fusão. Existe uma superposição, por assim dizer. Então, é como assim, várias regras de jogo. Você tem o jogo, por exemplo, jogo de canastra ou buraco, e você tem as regras do pôquer, né? Eu digo, bom, você pode jogar os dois, mas você não tem jeito de você misturar as regras, né? Bom, então é isso. Eu acho que hoje vamos parar por aqui. Existem muitas coisas que eu gostaria de dizer sobre a atual situação brasileira, mas eu vou contar uma coisa para você. Eu estou cansado disto, porque é burrice demais, é teimosia demais. E, sobretudo, para cima de mim, é cobrança demais. É gente o tempo todo fazendo pergunta. Eu quero um hangout, eu quero uma entrevista, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, os caras querem me gastar nisso para eu não conseguir mais dar aula, não conseguir terminar meus livros, ficar só... Os caras estão querendo me reduzir a cabo eleitoral. Isso não vai dar, pô. Isso é uma esculhambação. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Eu acho que uma aula que eu dou para vocês aqui vale mais do que todos os palpites que eu possa dar sobre política nacional. Isso aqui é para o futuro, isso aqui é para formar pessoas. Não é isso? E, às vezes, o palpite, a opinião política é apenas para tentar contrabalançar uma situação que já está mal parada,
ou para ajudar um sujeito que a gente nem sabe se está bem intencionado ou mal intencionado. Como é que eu vou saber isso à distância? Eu faço assim, eu não pertenço a nenhum dos movimentos que montaram os protestos, não pertenço a nenhum, não acompanho as atividades internas de nenhum, não sei o que estão discutindo, eu só vejo o produto final e eu ajudo a todos, sem querer prejulgá-los, né? Às vezes tive uma má ou boa impressão e me enganei, vou corrigir. Isso tudo dá muito trabalho, né? E eu acho que o que eu já disse a esse respeito é mais do que suficiente. Quem quiser um guiamento, você lê meus artigos, lê essas coisinhas do Facebook, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar. E eu acho que tem gente já capacitada para analisar a situação ali e entender, não precisa rolar. Né? Eu estou velho, gente, eu estou com 68 anos, eu preciso terminar esses livros, caramba. E está dando um trabalho miserável e preciso continuar esse curso. Então, não vou tomar essa decisão ainda, mas logo, em breve, eu vou soltar o seguinte aviso. Eu só falo com aluno meu. Não adianta dizer, olha, eu sou do movimento não sei o quê, eu sou da Veja, eu sou do New York Times, eu não falo com ninguém. Só falo com os meus alunos. Se você quer falar comigo, tu se inscreva no curso, faz o tempo do curso, depois eu falo com você. Então, vocês, meus alunos, vocês são a minha vida, vocês são a realização da minha vocação e eu estou enormemente satisfeito com os resultados que eu estou vendo. São poucos ainda, mas eles são fortes, são reais e são fortes. Né? Isso aqui, tem muita gente promissora nesse curso e eu não creio que estão prontos ainda tem muito o que fazer. E quando você vai ficando velho, você vai ficando cada vez com mais pressa. Tá certo? Então eu tenho que intensificar isso de qualquer maneira. A maneira de intensificar é, evidentemente, eu pegar esses cursos que eu já dei e lhes dar uma forma mais definitiva, por escrito, para que as pessoas possam se reportar a isso e que eu possa também, no escrito, corrigir imprecisões que a fala oral improvisada sempre tem necessariamente. Não é isso? Então, nós estamos aqui trabalhando para um Brasil que um dia vai existir. Se esse Brasil vai ser politicamente melhor ou pior, eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, lendo aqui Leonardo Padura e lendo outros, né, escritores cubanos, dos quais uns foram para o exílio e outros ficaram lá aguentando o tranco, como é o caso dele, eu vejo que no pior regime político da América Latina, a grande literatura nunca acabou. Apesar de todas as pressões que havia para mediocrizar todo mundo, e aqui ele conta a sua própria experiência nisso aí, né, quer dizer, o regime fazia tudo para transformar todo mundo como é que diz, em propagandista do governo, e escrever só besteirinha, só superficialidade, havia realmente essa pressão. Ele conta que ele durante anos perdeu o embalo de escrever por causa disso, depois recuperou, mas você vê que os cubanos continuaram produzindo. A literatura cubana, ela dignifica o povo cubano acima de tudo quanto a gente possa imaginar, porque é um povinho deste tamanho, com um regime miserável, sem ter o que comer, tá entendendo? E, no entanto, eles lá produzindo coisas importantes, né, o tempo todo. Ao passo que no Brasil, que nunca chegou a esse nível de miséria, certo? Acabou tudo. Por quê? Porque o trabalho de destruição foi muito mais abrangente do que foi em Cuba, se você quer saber. E o terreno era muito mais frágil. Quer dizer, a literatura... Cuba, antes da Revolução, já tinha a menor taxa de analfabetismo do continente, já tinha a melhor educação do continente. Outro dia tem um comunista se gabando, o Banco Mundial disse que Cuba tem a melhor educação do continente. Eu falei, sempre teve, pô, no tempo do Batista já tinha. Cuba tem uma imensa tradição cultural e literária, é um povo culturalmente muito forte, muito inteligente, muito capaz e muito esforçado. E o Brasil não, é um país que a população está espalhada num território imenso, tem dificuldade de comunicação, não fala com outras, as pessoas se sentem tudo coitadinho. Entendeu? Então, no Brasil, a tal da Revolução Cultural teve um efeito devastador. Eu não sei se em Cuba, eu acho que em Cuba eles nunca adotaram o tal do socioconstrutivismo. Continuaram alfabetizando as pessoas como sempre alfabetizaram. Agora, o socioconstrutivismo impede que você aprenda corretamente a gramática, às vezes pelo resto da sua vida. Você nunca mais consegue corrigir. O professor Pierluigi Piazzi, recém-falecido, ao qual aqui presta minha homenagem, ele insistia isso. Ele diz, você aprende o treco de maneira errada, quando é pequenininho, e aquilo como você aprendeu na primeira infância, segunda infância,
está impregnado muito profundo na sua mente. Então, para você corrigir mais tarde, é muito mais difícil do que você aprender o certo logo direto. Isso é coisa óbvia, é? Então, eu vejo muitos dos meus alunos que são pessoas inteligentes, talentosas, eles escrevem errado ainda. Não é errado no sentido literário, é errado no sentido gramatical. É? Tem dificuldade com a gramática. Então, eu digo, ok, você vai lá, faz o curso do Carlos Adalim, que ele vai tentar reciclar você. Mas é mais fácil você educar uma criança pequena do que você reciclar um adulto, nesse tipo de habilidades. A capacidade de aprendizado linguístico diminui formidavelmente porque existe, no aprendizado das línguas, um suporte muscular. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos, eu consigo escrever em inglês correto, mas quando eu falo, eu ouço a minha pronúncia, eu quase vomito. Entendeu? Eu digo, não sei como os caras acreditam que isso é inglês. Né? Eu não acreditaria se estivesse ouvindo. Né? O inglês com a mais pura pronúncia de Trinidad e Tobago. Entendeu? Então, por quê? Porque as suas cordas vocais não se adaptam mais. Então, se você aprender pequenininho, que nem o Jack fala inglês na casa dos pais, fala português aqui sem nenhuma dificuldade. Ele sabe que trocou de código. E ele vai aprender, então, as duas línguas com pronúncia correta. Como os garotos que vivem em países bilíngues, como a Bélgica ou o Canadá, aprendem também. Então, gente, é isso aí. Aguardem o programa do meu curso sobre a formação da personalidade, que será dado logo. E eu talvez faça uma gravação, um desses últimos hangouts que vai ter. Eu vou fazer um hangout com o Alan dos Santos, depois talvez um outro com a Denise Abreu e outro com o Lobão, e vou encerrar. Mas, ó, quem colocou, colocou, quem não colocou, não coloca mais. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.